Só queria ter esta particularidade. Além de ter vivido diretamente no caso de Moçambique, onde era alto comissário, era um ministro para a cooperação no governo no 6º governo provisório. Portanto, no 11 de novembro de 75, ele era o ministro para a cooperação. Bom, mas eu sobre isto gostava de dizer o seguinte. Há muitas coisas que nós só temos conhecimento delas a posteriori. Porque, enquanto eu hoje, quando olho para trás e me apercebo de determinados riscos que eu, por exemplo, corria em Angola, eu na altura ainda bem que não me apercebi deles. ao menos dormia tranquilo à noite. Bom, e fundamentalmente o que se passava no campo externo eram muitas coisas que nos fugiam completamente, porque o maquiavelismo do poder ao nível das chancelarias externas. Então, em termos políticos, eram pessoas pouco experientes. Espera, mas agora, inicialmente nós em Angola estávamos, eu em Angola estava perfeitamente convencido que era até impossível que a própria África do Sul, se bem que os incómodos que a gente sabia que estava a causar à África do Sul, que a África do Sul eventualmente pudesse ir correr o risco de intervir em Angola. Inicialmente isso não me passava para a cabeça. Enquanto que o Zaire já nós sabíamos que mesmo no tempo da guerra colonial tinha forças deles a intervir em Angola, fardados como tropas da FEDELA, isso já sabíamos. Ora, posteriormente, nós viemos a saber, por exemplo, que o Sr. Henrique Kissinger, que foi, enfim, uma figura sinistra em todo este processo, e isto é denunciado depois em livros, como o livro de John Marcum, que é um dos grandes especialistas de Angola, dos Estados Unidos para Angola, o que o próprio Kissinger, em 1973, reparem, estamos nas vésperas do 25 de Abril em Portugal, e o Henrique Kissinger, secretário de Estado, na altura não sei se era secretário de Estado, se era conselheiro para a segurança, era secretário de Estado, teve uma afirmação deste género. Os regimes de minoria branca na África Austral estão para durar, isto é em 73, reparem, estão para durar, e para nós, Ocidente, é vantajoso que durem. Portanto, assumiu claramente uma posição de compromisso, não só com a apartheid da África do Sul, como com o sistema colonial português. Portanto, quando depois, em 1975 e 74, o Sr. Henrique Kissinger se mostra tão surpreendido com o que está a passar em África, não só mostra de uma ignorância surpreendente, como de uma má-fé absoluta. A verdade é que o Kissinger joga, nessa altura, em dois tabuleiros. Primeiro, ele em Portugal aceita que Portugal possa, inclusivamente, vir a cair na órbita soviética, contra a opinião, por exemplo, do embaixador Carlucci em Portugal, em que ele chamou Portugal pode vir a ser a vacina da Europa, isto é, que Portugal possa vir a ficar com o regime comunista dependente da União Soviética e venha a constituir, e depois aquilo há de correr tão mal, havemos de sacrificar tantos portugueses que há de ser a vacina da Europa. E ele aceitou isto. Mas, por outro lado, em África era preciso, principalmente em Angola, onde havia o petróleo, onde havia interesses americanos nas explorações petrolíferas de Cabinda e do norte de Angola, era preciso salvaguardar as posições americanas. E as posições americanas passavam, primeiro, pelo apoio do Zaire, enfim, pessoas tão recomendáveis como o Sr. Mobutu, e pelos aliados, como era o Sr. Aldana Roberto e outros tais. E então, eu acho que há um livro que eu vos recomendo, quem quiser aprofundar estes acontecimentos, o livro chama-se A CIA em Angola. Autor, John Stockwell, que era o representante da CIA no Zaire, e que foi o indivíduo que coordenou toda a operação Aya Fetcher, foi a operação que tentou opor-se à tomada do poder do MPLA em Luanda. E está tudo detalhadamente descrito neste livro do Sr. John Stockwell. E então, os Estados Unidos resolvem lançar a grande operação, que era uma operação conjunta da FEDELA e da UNITA, contra o MPLA, apoiada pelo Bloco Leste, no sentido de tomarem o poder em Angola no dia 11 de novembro. Só que perderam também, quer dizer, os Estados Unidos... Repare, isto passa-se também numa altura em que os Estados Unidos estavam naquela fase, em que se pode chamar a fase de recuo estratégico dos Estados Unidos. Eles tinham acabado de perder no Vietnã. Eles estavam com o problema do Watergate, o Nixon estava com o problema do Watergate, que levou à sua resignação, e os Estados Unidos perderam ali, perderam na Etiópia, perderam em Moçambique, perderam em vários sítios.
Só que os Estados Unidos tiveram esta particularidade, foram capazes depois de recuperar do seu recuo estratégico, enquanto que a União Soviética, do recuo estratégico do Afeganistão, nunca mais recuperaram. Há uma questão estratégica que eu gostava aqui de acrescentar, que é muito importante. Foi a fase em que os Estados Unidos conseguiram ter veículos estratégicos para impedir o confronto com a União Soviética, isto é, deve reparar-se que em 1962 não houve já acordo com Portugal nas Lajes. Além do fim da guerra do Vietnã, que é uma questão essencial para os Estados Unidos, quer dizer, há a questão dos progressos estratégicos militares. Os Estados Unidos podiam enviar as suas bombas atómicas para a União Soviética e, portanto, pôr um travão na Guerra Fria, ser uma potência hegemónica, sem contactos diretos com a União Soviética ou indiretos através de outras potências. Portanto, os Estados Unidos deixou de ter interesse em guerras locais. Eles tinham a capacidade, sem perder homens, como acontecia no Vietnã, em guerras locais, e como se esqueceram agora no Iraque, sem perder homens em guerras locais, eles tinham capacidade de dominar o seu adversário, que é a União Soviética. E, portanto, nesta fase dos anos 60 até aos anos 70, os Estados Unidos não querem mais intervenções locais. E, neste caso, precisariam de as ter para dominar Angola e muito mais para dominar Moçambique. Acontece também que os Estados Unidos sabiam do fim traçado, determinado, do apartheid na África do Sul, era insustentável. Portanto, não iam, e para defender posições portuguesas em Moçambique, precisavam de ter o apoio e apoiar a África do Sul. E, portanto, os Estados Unidos não podiam ser favoráveis a isso. Daí a sua passividade. Quer dizer, não houve dificuldades com as posições dos Estados Unidos e mais, quando foi solicitado. A questão, o general Pesará Correia já falou aqui, eu fui amigo do Vernon Walter, o general que traduziu as conversas das Lajes com o presidente Nixon. E ele já contou-me integralmente as conversas. O presidente Nixon foi completamente surdo às propostas do general Spínola por considerá-las um disparate. Ele disse ao general Spínola: os nossos interesses em Angola serão assegurados por nós sem guerra e sem Portugal. Não precisamos. Portanto, desiludiu completamente o general Spínola de obter apoio explícito, formal, dos Estados Unidos na questão da Angola. Bom, eu creio que são horas, não é? Ficávamos aqui a conversar toda a noite, toda a tarde, mas agora são horas. Muito obrigado pela vossa atenção e felicidades para o nosso curso.